Olá, muito boa tarde, meus amores. Chegando para ficar com você e fazer essa tarde de sexta-feira uma delícia. Muito boa tarde, você tudo bem? Boa tarde, Darleide. Graças a Deus é sexta-feira, né, Darleide? Já estamos nos aproximando do quê? Das horas. Não, das horas sabáticas, né? Que benção. Mas mais? também segunda-feira, do Corre Darleide. Verdade! Ai, gente, Domingo, não me lembra, não me lembra. chegando. Mas tá chegando. É no domingo, aquela corrida tão aguardada, aquela caminhada tão esperada, aquele feira de hashtag tão saúde. repetido, Corre Darleide. Segunda-feira a gente conta pra você. Quem estiver na corrida vai saber se eu corri, se eu andei ou se eu apenas falei. Vai com Deus. Aí vai ter matéria. Ó, a gente vai ter matérias especiais, viu? Quero ver aquela câmerazinha correndo junto, tal, uma GoPro pra ver as... Verdade. Será que vai ter? Eu quero ver quem de vocês dois vai subir no pódio. Não me voltem sem um prêmio. Pois Pelo é. menos de consolação. Não, a medalha eu já volto com ela, né? De participação e consolação. Não, Esse de domingo, participação, então, não dia chegar 7. até o final. Vai? Pelo menos de participação. Você é tão Mas animado, é isso. tão animado. Ô, bênção, Você gente. não tem nem medo de segunda-feira dizer nada diferente. Por falar em medo, Por falar esse em é o tema de medo, hoje. verdade. Medo das crianças. Você, os seus filhos, tem uma história de medo, tem uma coisa de não ter de jeito nenhum coragem de entrar no quarto se não estiver com a luz acesa. Tem medo de quê? Do que seu filho tem medo? Seu filho, você, tinha medo de quê? Ah, eu tinha tantos medos da lei. Era medroso, era medroso. Não sei, bom, não sei nem se pode dizer essa palavra, mas... Deixa pra lá. Era medroso demais. Mas fui vencendo, graças a Deus fui hoje vencendo. é corajoso. Hoje sou corajoso, hoje dou força pro meu filho. Falo, filho, tá tudo certo. Mas seu né? filho tem medo de alguma coisa? Ele tem alguns medos, medos. Vamos saber se é natural, né? Se verdade. criança, porque eu penso ser natural que todos nós tenhamos medo. Nós adultos temos, crianças também têm medo, obviamente, mas vamos falar daquele medo que muitas vezes é criado, é exagerado e faz da criança, inclusive, sob esse medo, sofrer, causa sofrimento. Nós vamos ouvir quem sentiu muito medo quando era criança, o que aconteceu, mas também nós teremos a participação, claro, de uma psicóloga para nos ajudar a entender sobre esse tema. Verdade, a Márcia Freire está com a gente por aqui, vai nos ajudar com esse tema hoje, né? E nos ajudar a desvendar alguns mistérios aí. Sabe por quê, Darleide? Eu acho que os medos, eles já vêm quando a criança é pequena, que canta Dorme Neném, que a cuca vem pegar. Menina, você já começa pondo medo na criança, que a cuca vem pegar A e criança agora... dorme com medo, acorda com medo, vive com medo da cuca. É verdade, bem lembrado, Abinal. Vamos de hashtag agora. Chega pra cá, Josimara, conta pra gente quais são as notícias de hoje. Muito bom saber desses medos aí, viu, gente? Hoje, no nosso momento hashtag, eu vou apresentar dados sobre o desperdício de alimentos. Também aí a dificuldade que os brasileiros têm em conseguir conciliar trabalho e momento livre. E, por fim, motivo suficiente para você começar a praticar exercício físico. Mas, já sabe, eu não preciso falar, é só depois do nosso momento hashtag. Verdade. Boas manchetes. Queremos a notícia completa que vem daqui a pouquinho. Pois bem, a depressão é uma doença séria, você sabe. Que relação a depressão tem com o medo? Será que dá tempo de a gente falar sobre isso hoje? Vai depender de você ficar com a gente, interagir com a gente, inclusive, não é, Abinal? Verdade, com certeza, porque às vezes alguns bloqueios, né, ao longo da infância ali, né, questão do medo não foi muito bem resolvido e tal, né? Pode trazer aquela insegurança que pode trazer para a vida, né? Você sabia que a ansiedade, até a ansiedade, pode ser aprendida? Muitas vezes uma mãe ansiosa, um pai ansioso, um ambiente ansioso, a criança aprende e torna-se ansioso assim. Aquele então tem medo implicações dos pais, do medo, né? Vai também. passando muito para a criança, vai ficando insegura e vai ficando... Exatamente. Né? Verdade. Então, nós vamos fazer uma pausa rápida. Gostei desse assunto e vai ser melhor ainda você participando com a gente. Fica porque só está começando o seu Entre Família. Até já. E aí, conta pra gente do que você tem medo, hein? Tem medo ou tinha medo quando era criança? E interessante, a gente vai crescendo e a gente vai perdendo, né, alguns medos de quando a gente era criança, mas quando os nossos filhos, às vezes, passam por essa mesma fase do medo,
a gente às vezes acaba não agindo como deveria agir, né? E aí acaba de acolher, acaba gravando, para com isso, isso daí é bobeira e não sei o quê. E nós precisamos acolher, né, Daleide? Lembrado. Então, qual é o medo do seu filho? Aquele medo exagerado, não é um medinho normal, natural, que você também tem seus medos, mas tem algum medo que faz o seu filho, por exemplo, nem dormir ou chorar, não entrar num determinado ambiente, não entrar na água? Qual é o medo do seu filho? Quer compartilhar com a gente? Caso também você tenha encontrado um meio de lidar com o medo do seu filho, o seu jeito de acolher, a maneira como fala, como foi para você, ou como é essa experiência para você? E pode até contar também qual era o seu medo quando criança. Eu tinha medo de monstro, sei lá. Conta pra gente pelo 983-1502-49. Você tinha O tempo muito todo medo? eu fiquei procurando do que eu tinha medo, e não lembro exatamente, mas algo, talvez eu tivesse medo de nadar, tanto que eu não aprendi a nadar. Mesmo sendo criada em um ambiente com rio, muita água, todos na minha casa sabiam nadar, exceto um. Você. Meu pai. Seu pai? Portanto, talvez por meu pai não saber nadar, o medo que meu pai tinha, talvez eu fiquei com esse medo também. E ninguém tirou esse medo de mim, gente. Não, Até hoje eu me pergunto, por que meus irmãos não me ajudaram a nadar? Pois é, né? Não, eu tenho dessa, você falando sobre nadar, eu nado... Nada. Nada. Onde dá pé eu vou. Eu, consigo, né, na piscina, vou pra lá, pra cá. Tô vendo que o irmão venceu todos os medos, só que não. Mas onde eu vejo que não dá pé... Aí que eu fico com medo de me cansar rápido e teve um episódio afundar. de quase afogamento comigo. Pode ser também, né? Eu fiquei... Aí talvez tenha ajudado também, mas não é legal não nadar, gente. É bom saber nadar até por sobrevivência mesmo. É verdade. Nós vamos agora de hashtag Vem Pra Cá, Josemara conta as notícias, mas antes roda a vinheta. Esse programa realmente está maravilhoso. Ouvindo vocês aqui, já descobri o meu medo de infância, que tenho até hoje. Medo de ponte, gente. Ponte? Não gosto de ponte, não. Se eu passo de carro, eu finjo que estou numa BR normal, uma rodovia, não tem ponte, não existe água, e fico mais tranquila, mas viaduto? não suporto. Não, viaduto é tranquilo. Eu acho que... E não é a mesma coisa, Jô, de você ter medo de altura. Não é a altura da ponte, é a ponte que te causa insegurança. A ponte, gente, eu não consigo. E se eu passo com uma pessoa e agarro no braço da pessoa, fecho o olho e fico assim, não tem ponte, não tem Aí ela ponte. agarra no braço do motorista. O motorista me deixa, menina. Vai, já era. Vai tratar esses Por conta do medos, medo Josemara. dela, vai... Vixe, credo. Gente, mas já compartilhei com vocês aí. Obrigado por esse momento que eu descobri, agora lembrei meu medo. Mas seguindo aqui, você sabia que mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas no mundo inteiro todos os dias? Esses dados estão presentes no relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, que também apresentou que quase 800 milhões de pessoas passam por fome. Só em 2022, o mundo desperdiçou mais de 1 bilhão de toneladas métricas de alimentos aí em 2022, o que significa que cerca de 1/5 dos alimentos disponíveis para as pessoas foram desperdiçados por famílias, restaurantes e outras partes aí dos setores de serviços alimentares. Esses números de desperdício são ainda mais significativos quando comparados com as conclusões do relatório de que cerca de 1/3 da população mundial enfrenta insegurança alimentar e 783 milhões são afetados pela fome. Dados esses alarmantes que nos fazem aí conscientizar para tentar evitar aí o desperdício de alimentos e começar pela nossa casa, né? Importante a gente já começar a monitorar aí o desperdício de alimentos. Perfeito. Verdade. Isso até em relação às crianças, né? Lá em casa é assim, ó, coloca o tanto que você vai conseguir comer para não desperdiçar. Aí ele mesmo já pega, já serve. Aí, tô cheio. Não, você colocou, vai ter que comer. Por responsabilidade. Isso, gerenciar a casa da gente, a mesa da gente, o prato da gente. Sabe que outro dia eu vi uma matéria do quanto se desperdiça nos grandes mercados, até mesmo nos supermercados, nos centros de abastecimento, de quanto tomate, quanta verdura, frutas vai para o lixo, porque não vê nela qualidade para venda ou porque simplesmente não foi bem armazenada. No Brasil, se desperdiça muito por falta de bom armazenamento. Mas sabe do que eu estava pensando também junto a isso, Josemara? Que
nós já ouvimos dizer, ou nós mesmos dizemos assim, por que Deus deixa tanta gente passar fome? Diante de uma notícia como essa, você vê que não é Deus quem deixa pessoas passando fome. Somos nós quem deixamos outros passando fome, até por uma falta de planejamento, de consideração em desperdiçarmos tanto. Nós desperdiçamos roupas, sapatos, nós desperdiçamos a vida, nós desperdiçamos o alimento, enquanto tem tantos milhões passando fome. Isso é por falta de gerenciamento, a administração nossa que temos, enquanto outros não têm. Verdade. O próprio consumismo faz isso, né? Sim. Faz a gente comprar demais o que a gente não precisa, até mesmo alimentos que ficam lá, vão estragando, depois joga fora. Pois bem. Triste. Aí a necessidade de doar também, né? Uma prática muito positiva. Além disso, existem mercados que têm iniciativa de colocar à venda produtos que estão quase no vencimento, né? Então, tem o fato da pessoa conseguir comprar com um valor mais baixo, não estando aí já vencido, e evitar um desperdício também. Mas seguindo aqui com o nosso momento hashtag Me Conta Aqui. Você consegue encontrar aí um tempinho livre durante a sua semana? Tempo para desfrutar de uma boa noite de sono, compartilhar momentos com a família e amigos, ler um livro que seja da sua preferência, fazer algo que realmente aprecie ou até mesmo apenas se jogar no sofá para relaxar. Segundo os dados recentes do Instituto Locomotiva, 6 em cada 10 brasileiros afirmaram não desfrutar de nenhum momento livre durante a semana. O estudo revelou ainda que as atividades mais comuns entre os brasileiros não é surpresa aí de muita gente, que é as redes sociais, que chegou ao topo da lista com 79% dos participantes dedicando horas preciosas do dia a elas. Em seguida, vem o tempo dedicado à família, com 66% afirmando passar momentos juntos. Já 56% afirmaram assistir TV, 50% preferem ouvir música, além de outros hábitos que incluem a leitura de notícias, com 49%, e a organização da casa, com 43%. É interessante notar que apenas uma parcela reduzida representa 24% que dedicam tempo aí diário para atividade física e apenas 15% reservam um momento para a leitura de livros. No entanto, a falta de tempo não diminui o desejo por momentos livres. Cerca de 13% dos brasileiros expressaram o desejo aí de dedicar mais tempo à família. Apesar do alto consumo das redes sociais, o estudo demonstrou que esta atividade aí da rede social, a procura por estar sempre atualizado, informações ou ficar pulando de uma rede social para outra, é atividade que não preenche totalmente o tempo livre das pessoas. É o que é menos preferida, que as pessoas procuram nem utilizar, mas acabam ocupando ainda mais o tempo do dia a dia. E já fica a parte da família querendo também que as pessoas tenham mais tempo para poder passar aí um bom tempo dedicando com a família. Isso durante a semana, gente, não no final de semana, durante a semana mesmo. Mas boa parte relatou que é difícil ter esse tempo livre, viu? É interessante, então, que a gente observa um fenômeno de não tem tempo livre, mas fica muito tempo na rede social. Então, assim, eu acredito mesmo que tem muita gente que não tem tempo, tem tripla jornada, pessoas que têm filhos, que têm uma demanda muito pesada, mas tem outros que têm falta de preparo, de planejamento. Pensa aí qual pode ser o seu caso, né, Josi? É importante estar cuidando, até porque a gente consegue de um jeitinho, porque é o jeitinho brasileiro, né? A gente consegue adaptar. Mas seguindo aqui com o nosso momento hashtag, a nossa última notícia, aproveitando que apenas 24% da população dedica tempo para atividade física, eu trouxe um dado que vai te motivar ainda mais a aderir isso na sua vida, viu? Estudos mostraram que a atividade física, mesmo que em menor intensidade, pode ajudar a reduzir sintomas depressivos. Por mais que quando a pessoa esteja deprimida, o exercício passa a ser a última opção desejável, né? Tanto caminhada, corrida e tratamento pode ajudar a trazer bons resultados para uma pessoa que é deprimida ou tenha alguma doença como a depressão. Muitas pessoas lutam para encontrar motivação para se exercitar e quando é somado com a depressão, pode tornar ainda mais difícil começar. Por isso eu te trouxe algumas dicas.
Tenha metas para te estimular. Não precisa abraçar o mundo e querer ser um atleta profissional, viu? Comece com algo que goste e aos poucos. Quanto mais você gosta do seu treino, mais confiança terá para superar os obstáculos. E uma sugestão minha que deu super certo comigo é convidar alguém da sua família ou um amigo para praticar com você, seja uma corrida ou uma caminhada. E lembre-se, qualquer exercício é melhor do que nada, né? Verdade, qualquer movimento. E eu vou dar uma dica também, rapidinho. Olha só, acordou, já põe um tênis e a sua roupa de exercício físico, aquilo já te dá uma sensação de que eu tô pronta, tem algum negócio que já tá aqui, né, no esquema. Então, de manhã não fica de pijamão, roupão, largado, até porque é feio mesmo, ficar todo largado o dia todo. Já dá um desânimo, uma deprê, uma coisa horrorosa, né, que pra quem já tá com preguiça. Então, põe lá uma roupa de ginástica, de exercício, o seu tênis, e aí você já fica animadinho. Acredite em mim. Pronto. Jacimara, Até por porque de hoje é noite só? difícil, né? Sair pra caminhar, dá uma preguiça. Dá sim. Terminei Final do por dia aqui, ainda. gente. Espero que você tenha anotado a dica, tá bom? E na próxima semana a gente se encontra novamente. Tchau, tchau. Gato. Muito bem, Excelentes obrigada. dicas. É isso aí. Vamos agora falar de medos, nossos medos. Tem gente que tem medo de fazer exercício. Tem Tem gente que tem gente medo de acordar, tem gente medo de medo de viver. dormir, medo de Porque tudo. tá doente, tá dodói. Mas sabe que muito dos nossos medos, das nossas questões mais difíceis começam lá nos primeiros anos. E será que a gente não está causando algum dano na vida dos nossos filhos sem nos darmos conta, por exemplo, de como ajudá-los a lidar com o medo? Nós vamos receber agora a Márcia Freire, que é psicóloga. Ela está formada há 14 anos, formação clínica, tem experiência com o público infantil. E vem pra cá, Márcia, que a gente quer conversar com você sobre medo, o medo das crianças. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Bem-vinda. Fique muito à vontade aqui. Márcia, Bom o dia. assunto é bom, Boa né? tarde, tudo Boa bem, Márcia? tarde. Prazer O assunto estar é bom. contigo. O Qual é a assunto tua é bom primeira, demais. amigo? Não, a primeira pergunta eu já quero perguntar para Márcia, que é psicóloga, né? Ah. Márcia, você tinha medo quando era criança ou tem algum medo ainda que não conseguiu superar? Boa tarde. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir bastante com a reflexão. Eu acho que eu tinha um medo clássico, né, na infância, que é o medo de escuro, porque é onde dá lugar para toda essa fantasia que a gente sustenta na infância, né? Então, o que tem por trás desse escuro? Então, eu era a criança que queria estar sempre acompanhada, né? Que apagou a luz, eu já ia procurando alguém para me trazer mais segurança. A gente pode dizer, então, que o medo é natural de todos nós. Quando é que a gente começa a entender que o medo da criança passa a ser excessivo? Gente, o medo é natural e é importante, né? Porque é um sentimento, uma emoção de autoproteção. Então, muitas vezes a gente cai nesse engano de tentar encorajar a criança invalidando o medo. Isso é bobagem, isso é besteira, né? E o movimento tem que ser contrário, né? O movimento de encorajamento vem por uma outra via, um outro lugar. Então, assim, o medo, ele é importante, a gente precisa ter uma relação direta com ele, uma compreensão da função que ele tem de nos proteger, mas ele vai ganhando um outro contorno mais preocupante quando ele se torna um limitador, né? Então, o medo, ele precisa ser conduzido para que seja superado, né? A gente precisa fazer a checagem do contexto, entender o que de fato há, né, como risco, mas uma vez que a gente entendeu, né, que não há um risco evidente e a criança ainda assim não consegue superar, então é um medo de ir para a escola, um medo de ir na casa de um amiguinho ou ter contato com alguém, a gente precisa estar mais atento. E quais seriam alguns sinais, assim, que a gente precisa ficar em alerta mesmo, né? Que a criança demonstra esse medo excessivo, os principais sinais que a criança demonstra esse medo excessivo, que é a hora de acender esse alerta aí, né? Você comentou ir na casa de um amigo ou ir para a escola, outros sintomas assim que às vezes aparentemente passa batido, né? Mas os pais devem prestar atenção. Sim. Quando a criança não consegue se articular para nomear esse medo, para falar do que ela está sentindo, nós precisamos estar atento a alguns sinais, né? Então, às vezes, isso vai se manifestar a partir de alguns sintomas físicos. Então, a criança já passou pelo processo do desfraude, ela já tem o controle, né? E aí ela começa a ter escapes diurno, noturno, ela começa a fazer o xixi na roupa,
ela começa a se queixar frequentemente de dores abdominais, ter ânsia de vômito. E aí, né, o adulto responsável, ele precisa, obviamente, descartar, primeiramente, a relação com algum adoecimento, né? E uma vez que não tem essa relação, a gente precisa analisar o contexto. Quando é que essa criança traz essa queixa? Né? Ah, ela vai falar da dorzinha de barriga sempre na hora de ir para a escola, né? Sempre num determinado momento, a hora de ir para a cama, na hora de dormir, ela começa a apresentar esse mal-estar. Então, a gente tem que ter esse olhar como pais, como adultos, investigativo, né? Se essa queixa é frequente e se apresenta sempre relacionado a uma única circunstância, tem algum ponto que está causando um estresse excessivo. E, Márcia, se nós estamos falando de medo, nós estamos falando de ansiedade. Se essa criança está com dor de barriga todas as vezes, e eu acompanhei um caso exatamente assim. Filha de uma amiga, todos os dias ela sentia dor abdominal ao ir à escola. E aquilo foi durante muito tempo, até que verificou-se que ela estava tendo crise de ansiedade em função de algo que depois veio a ser descoberto em terapia, inclusive. Tinha ali 7, 8 anos de idade a criança. Minha filha, por exemplo, você falando de sintomas físicos, quando ela estava com medo, ela sentia as mãos úmidas, ficavam suadas imediatamente e as mãos frias. Então, a gente observa esse medo, desencadeia uma ansiedade, obviamente. Nós estamos falando das duas coisas andando em consonância, né? Porque essa precipitação do que tem no escuro, do que acontece na escola, do que vai ser, do medo, isso é ansiedade. E isso pode se arrastar para a vida. Com certeza. E o medo, ele está muito ligado à ansiedade, né? Porque o medo é antecipação, né? Então, você está sempre se colocando à frente. Você tem medo de algo que você supõe que possa acontecer, que vai te gerar constrangimento, que vai te colocar em risco. Então, o medo, ele anda muito junto à ansiedade. E aí, quando esse medo não é tratado, quando existe um contexto muito ameaçador, essa pessoa está sempre lidando com circunstâncias que causam esse estresse, sim, né, o medo não superado vai contribuindo para que essa pessoa se limite mais nas experiências da vida, né, vai ficando mais acuado, com receio de viver experiências. Então, com certeza. Na abertura, nós dissemos que, pelo menos eu disse, porque creio que muitos dos nossos medos também são criados. Que nem sempre é da fantasia da criança, mas de algo que o próprio contexto familiar provoca. Outro dia eu atendia uma senhora, imagina uma senhora, já é mãe. Aí o marido diz assim, vamos passar férias. Onde? O medo dela. Vai ser minha primeira viagem de avião, Darleide. Por que uma vida toda sem viajar de avião? Medo. E aí nós fomos conversando e ela dizia assim, mas de fato, a minha mãe tinha medo. E ela dizia, não vai, já pensou se isso cai? Menina, não vai. E ela nunca foi protelando. E ela fez a primeira viagem de avião dela. Não era o medo dela, Márcia. Não era o medo dela, Abinal. Era o medo da mãe, que se consolida na filha. A gente faz isso com os filhos. Temos esse poder também, né, Márcia? Infelizmente, né? Infelizmente, porque é muito difícil a gente, muitas vezes, não reproduzir isso e não influenciar os nossos filhos. E, obviamente, eles vão ser influenciados e isso é muito nocivo. Por quê? Para a criança, né, quem são as figuras de maior autoridade, maior conhecimento, maior relação afetiva? Os pais. Né? Então, assim, o pai e a mãe sabem tudo, resolvem tudo. São super-heróis. Exatamente. Se o meu super-herói tem medo, então é para ter medo. Exatamente. Então, assim... se eu começo a perceber nessas figuras que me trazem tanta segurança, um medo excessivo, poxa vida, né? Então, tem algo que realmente é muito ameaçador. E aí é muito comum a gente ir levando à frente medos, colocando na nossa bagagem aí de experiência emocional, coisas que não são nossas, né? Então... E até lidando na prática com isso, né? Lá em casa, com o meu filho que tem 10 anos, eu tinha vários medos, né? Quando era pequeno. E até alguns herdados da minha mãe também, que ela sempre tinha, talvez até esse de nadar mesmo, né? Minha mãe sempre teve muito medo de água, de mar e tal. E com meu filho, a gente tenta sempre colocar, eu coloco aquilo que eu tinha medo, eu tento fazer com que ele não tenha. Graças a Deus tem dado certo, né? E até mesmo uma das coisas que eu tinha muito medo era do escuro, né? De dormir sozinho lá na minha cama e às vezes acordava de madrugada, corria para a cama dos meus pais. E às vezes
deitado ali mesmo na minha cama, ficava naquela com medo, chamava meu pai e minha mãe para dormir. E meu filho, quando me chama hoje para ir dormir com ele, se deixar toda noite ele chama, né? Para poder, pai, Claro. vem dormir comigo, ou mãe, né? Mas não é por medo, é Não por desejo e aí eu de comecei, ter a gente começa até em casa a perguntar, né, filho, mas por que você quer que a gente durma? Não, porque é gostoso, porque é bom, não sei o quê. Então, às vezes, né, aí eu tenho percebido isso, que o fato dele chamar para dormir nem sempre é medo. Não. Algumas vezes sim, quando tem pesadelo e tal, né, e aí a gente tem que dar aquela atençãozinha a mais. Você sabe que falando assim de trovão, enfim, à noite, chovendo, quantas crianças pediram acolhimento dos pais e não tiveram? Quantas crianças, quando trovejavam, pai, mãe, para com isso, menino, homem tem que ser corajoso, para com isso, criança. Esse é um aspecto adoecedor importantíssimo de a gente considerar. Não acolher o medo da criança. Imagina que a gente assusta. Imagina uma criança que não tem noção do universo, Márcia. Isso é tão cruel, né? Porque a criança fica negligenciada na sua própria emoção. Ela está aprendendo a lidar com esse sentimento, é algo novo, ela sente, ela aprende a nomear, ela entendeu que ela está com medo, ela compartilha isso com essas figuras tão importantes que são seus pais e, tipo, elas são negligenciadas nesse medo. E nós, adultos, muitas vezes não lidamos sozinhos com os nossos medos. A gente está com medo, está em casa sozinho, manda mensagem, menino, ouvi um barulho aqui? Ai, nossa, ai, o que você acha que eu faço? Ai, o que será que é? A gente sempre compartilha o medo, a gente sempre quer alguém que nos acolha e traga um sentimento de conforto em relação ao que a gente sente. Então é de uma crueldade absurda deixar a criança desamparada. Não é encorajamento, gente. Não é encorajamento. E nós como homens, né, às vezes, ouvi um barulho, e agora? Vou ver o que... Aí, pai, o que é? Será? Não, fica tranquilo, deve ser... Aí você começa, deve ser, não sei, ou o cachorro, ou isso ou aquilo. Você vai lá ver? Vou? Claro que eu vou. Aí você vai, né? Você toma coragem, né? E eu sou o homem da casa. Sou o homem da casa. E a gente... Por mais que às vezes está meio que naquela, o que será, né? Tu tá falando de você, né? Tô. Às vezes, por mais que seja aquele meio, o que será, hein? Mas você vai pensando, não, é isso, é que eu aprendi a lidar com as questões dos meus medos, pensando, né? Tá, o que pode ser esse barulho? Pode ser barulho da árvore, pode ser barulho não sei o quê. Então já vou passando para ele. É racionalizar, né? Mas fico aqui com essa palavra da Márcia, nós vamos para o intervalo, mas a Márcia assim, gente, isso não é encorajamento. Eu lembro de um tipo de encorajamento de antigamente, que faz assim, você é burro, menino, querendo que o menino estudasse. Não, não tem medo, não tem nada a ver. A criança vai ter medo, ou seja, isso não é encorajamento. É rápido o nosso intervalo e daqui a pouquinho alguém vai contar a história do medo que sentia quando criança. E como é que lida com isso hoje? Até já. Meus amores, nós voltamos. O assunto de hoje é medo. Medo dos nossos filhos, principalmente, mas que muitos são nossos também, porque a gente volta lá na criança interior amedrontada, ansiosa. Porque lembra até daquelas músicas de espanto, aquelas risadas. Sua interação no 983-150249 para você dizer qual é o seu medo ou o medo dos seus filhos. Conta pra gente. E como venceu também, né? Compartilha aí. Venceu esse medo ou não? Não, ainda carrego pra minha vida, preciso de ajuda, então fica ligado no programa de hoje. Eu até vou conversar com ele que, quando era pequeno, tinha muito medo de escuro, igual alguém que eu conheço, Darlede, conheço muito bem. Se conhece? Me conheço, Às vezes estou me conhecendo ainda, viu? Eu também acho. Muito medo de escuro, mas a gente vai conhecer um pouco mais da história dele. É o Matheus, esqueci o sobrenome, Henrique, né? Matheus que é de casa. Como é que você está, Matheus? Tudo bem? Matheus Henrique Faustino, com a gente hoje por aqui. Ele que é produtor, né? Está com a gente por aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto, sobre o medo, como é que surgiu o medo na vida dele, se venceu, se não venceu. Matheus, tem até uns... Pode tomar? Como é que chama? É petisco, Amendoim. né? Uns petisquinhos, né? Um amendoim, um suquinho, fica à vontade. Obrigado, Tatiana. O Matheus que já esteve aqui já mostrou o rosto outras vezes no programa aqui? Já, Matheus, na época do Cris. Época do Cris, né? Matheus que já trabalhou na produção aqui da Entre Família também, está com a gente hoje, já vencendo, eu tô na aqui, ó. Já está vencendo um grande medo, né? Que a Darlede comentou aqui, que é de falar frente à câmera, né, Matheus? Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho medo, é medo mesmo, é um medo de falar, de expressar, né? Mas desde pequeno eu fui assim, né? Quando eu era pequeno eu tinha medo de qualquer coisa. Você podia falar, se você comer amendoim de noite, você não vai dormir. E eu ficava com medo de comer amendoim. Sério? Sim.
Daquele que, se brincar com fogo, vai fazer xixi na cama. Sim. É? Mas será que funciona mesmo essa? Não sei, né? Eu já... nada. Viu? Mas, Matheus, esse medo aí, você sabe mais ou menos de onde veio? Qual que é a raiz desse medo que você sente tão grande assim por qualquer coisa, né? Qualquer detalhe, até mesmo acreditar em tudo que te dizem. O medo veio do meu pai. É? Não que o medo era dele. Ele colocava esse medo em mim. Ah, ele colocava? Sim. Porque quando eu era pequeno, meu irmão aprontava muito. E quando anoitecia, a gente morava numa vila e no final era um estacionamento de areia, de terra. E no fundo tinha uma casinha que ele falava que era a casinha do morcego. Que meu irmão não podia, eu e meu irmão não podia ir lá, que tinha um bicho que ia pegar eu ou ele. Mas meu irmão nunca ligou, né? E eu sempre ficava assim, por que meu irmão tem medo e eu não? Ou por que eu tenho medo e meu irmão não? E eu ficava, por que isso? Aí eu percebi que meu pai colocava mais medo em mim do que nele. E sempre que ele falava, não vai no escuro que vai ter um bicho, vai pegar e vai levar você pra longe, você nunca mais vai viver. E assim nasceu meu medo. Puxa vida, não, eu já até jogo essa primeira parte aqui para Márcia, né? Márcia, a gente falou que às vezes alguns pais têm medo e passam medo para os filhos. Nesse caso é diferente. O pai dele não tinha medo, mas colocava medo nele. É o que é mais grave ainda, né? Porque se o pai está falando, não se contesta, não se questiona, né? Uma criança ouvindo o pai fazer uma afirmação de algo que representa esse risco, essa criança vai abraçar com todas as forças, né? Lembrando que certamente o Matheus não se deu conta da origem desse medo quando ainda era criança. Obviamente. Ele se dá conta posteriormente, Sim. imagino, né, Matheus? Naquele momento, ele só vivenciava o medo. Medo de escuro, por exemplo. Você tinha medo de escuro? Nossa, muito medo de escuro. Quando eu ia dormir, até hoje é assim, né? Meu pai tem que deixar alguma luz ligada. Quando eu era menor, ele deixava a luz do banheiro ligada. Pra quando eu acordar, não tá tudo escuro. Eu acordava querendo ir no banheiro, eu não ia mesmo com a luz ligada, porque eu ia passar pela sala e a sala estava escura. Então eu voltava a dormir e fazia xixi na cama. Eu tive que usar fralda até 7 anos, porque sempre que eu ia dormir, eu fazia xixi na cama, que não dava. Eu acordava assustado, gritando, e minha mãe ia ver o que aconteceu. Ah, não, aqui tá escuro. E tinha vezes que eu acordava com sede, eu ficava chamando ela até ela ir lá pegar uma água pra mim, que eu não tinha coragem. Foi uma coisa que eu não conseguia mais controlar. Esse medo do escuro, que vinha justamente disso que seu pai falava para você, que o escuro poderia te pegar, um bicho, um monstro do escuro, podia te pegar, te levar. Então, seu medo era sair pro escuro e ser devorado ou pego e não voltar mais para a família. Porque, tipo, eu fico ansioso no escuro, porque eu não tô conseguindo ver. Mesmo que eu já vi aquele lugar repetidas vezes, se apagar, vai que apareça um buraco lá e eu caia. Eu não sei, tá escuro, não dá pra ver. Aí eu fico mais ansioso. Eu não sei se eu superei o medo. Eu acho que ele evoluiu pra uma ansiedade forte. Porque qualquer coisa eu fico sinal de alerta. Quando eu ia dormir na casa da minha tia, eu morria de medo. Eu gostava de dormir, mas eu morria de medo. Aí você pergunta por quê? Porque ela apagava todas as luzes e me colocava pra dormir na sala. Né, titia? Ah, da titia Darleide. Titia Darleide, aí não ajuda o menino, tia Darleide. Como? Eu nem sabia que tinha esse pavor todo, pobrezinho. Pecado. E aí você ficava com medo, com vergonha até de pedir. De falar pra acender uma luz. Ela me dava. Eu cobria minha cabeça inteira com a coberta, ficava lá assim, ó, tremendo. Porque cobrir a cabeça ajuda super, né? Se proteger. Não, né? Pois é, parece que é uma capa que deixa a gente invisível, né? Não é verdade? Por que a gente tem essa de cobrir a cabeça? Parece que tudo vai ficar bem. Olha, eu acho que cada pessoa vai criando sua justificativa, né, para as proteções que criam, né, que desenvolvem. Mas eu acho que é uma forma de você criar uma nova camada de proteção, né? Então você se sente ali envolto de algo que te traz uma distância daquilo que, sei lá, uma ideia de estar escondido, né? Então. Agora, Matheus, você falou que hoje você... Estou aqui ainda pensando no pobrezinho. No escuro lá em casa. Pecado. Coitado. Mas quando ele for hoje lá, dá para deixar a luzinha acesa, viu, Darleide? Agora, Matheus, quando você falou que sente um pouco de ansiedade hoje, você acha que boa parte da ansiedade pode vir por conta... Pode ter sido por conta disso? Sim, porque como eu falei, como está escuro, eu não consigo ver o que está. Então eu começo a imaginar algo que pode acontecer comigo naquela situação.
como esses dias eu fui fazer uma gravação num programa, para quem não sabe, Fé para Hoje passa toda segunda-feira às 10h30 aqui na Novo Tempo, viu, pastor Robson Aleixo. E a gente foi gravar num sítio. E a gente resolveu sair para jantar. E nesse sítio tinha uma porteira. Tava tudo... À noite não tinha uma luz. Quando a gente estava indo com o carro, o sítio vizinho tinha um pitbull como guarda. E eu vi esse pitbull. Aí o Marcinho, que é o nosso cinegrafista, desce lá, abre a porteira. Aí eu fui. Com a luz da frente do carro, ilumina tudo, é uma maravilha. Sim. Mas quando ele ficou com a luz atrás, que é aquela vermelha que não ilumina nada, Sim. e começou latido de cachorro. Eu, pronto, meu fim chegou. Deus me perdoa. Eu não vi nada, só vi um latido, e um breu. Aí eu fui colocar a madeira para fechar a porteira e a madeira não ia. Quanto mais a morte está se aproximando. Quanto mais o cachorro latia, mas eu ficava desesperado, não ia. Aí eu fui e deixei entrar no carro. A porteira ficou aberta? Ficou. Desculpa, Cachorro viu, fugiu? Papreta? Talvez fugiu. Talvez. Mas tá vivo? Tá vivo, Tô né? vivo. Tá vivo, graças a Deus. E esse é um medo que acredito seja o medo de muitas pessoas, medo da morte mesmo, né? E eu tinha, quando era pequeno também, por volta dos 10 anos, não tão pequeno assim, eu tinha esse medo excessivo também do escuro, porque eu tinha medo da morte. Eu presenciei uma vez um acidente, onde vi uma pessoa morta ali no chão, um acidente de moto, era pequeno. Foi bem nessa época, mais ou menos, e aquilo começou a gerar um medo muito grande em mim da morte, né? Aquele medo de morte e até não saber direito, né? O que vinha depois da morte, como é que era. E esse medo, ele piorou quando eu descobri que na casa que eu morava, onde era meu quarto, era a antiga sala da casa. E ali tinha sido velado um corpo ali naquela casa. Aí pronto, eu não saía, igual você. Para ir no banheiro, para ir em algum outro lugar, eu tinha muito medo. Fazia xixi na cama, 10 anos, 11 anos, porque tinha esse medo excessivo e era o medo da morte. Talvez seja você que está acompanhando a gente em casa. Você tem medo da morte, Abinal? Nem fala essa palavra porque já me dá um arrepio, já me dá uns calafrios aqui. Mas, deixa eu dizer para você que esse medo, né, de ouvir essa palavra, antes, quando eu ouvia a palavra morte, já me dava uns arrepios e tal, ficava todo amedrontado. Já volta aí, tá, Mateus? Mas quando a gente vai descobrindo o que há de fato, a verdade que há de fato por trás da morte, a gente vai ficando mais em paz. Porque a gente entende que a morte ela é um sono, não é mesmo? A morte é um sono, é o que a Bíblia diz pra gente. E a morte, ela já foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, recentemente, passamos pela Páscoa, onde nós refletimos um pouco sobre o sacrifício de Jesus, né, a morte e principalmente a ressurreição de Jesus, vencendo a morte por todos nós. Então, você que tem medo de ouvir essa palavra, eu tenho um presente para mandar para você, que é um lançamento da Escola Bíblica da Novo Tempo, que é a revista Esperança, Eu Creio. Ela trata justamente, um dos temas, né, fala justamente sobre isso, sobre a verdade sobre a morte. É o tema 11 dessa lição, o que a Bíblia fala sobre a morte. Se entendermos como a vida foi dada ao homem, compreenderemos melhor o que acontece na morte. É um dos temas que essa revista traz e que eu acredito que vai trazer muita esperança para o seu coração. A morte é o fim de tudo? O que acontece com a pessoa depois que ela morre? Eu preciso ter medo de quem já morreu, porque às vezes é isso, né? Medo de, fantasmas, quem já morreu vai vir para puxar meu pé, isso ou aquilo, né? Já teve esse medo também? Tem esse medo? Não descobre o pé por nada. Mas, você quer saber realmente o que acontece logo após a morte? E o melhor de tudo, a ressurreição. Quer saber o que a Bíblia fala sobre a ressurreição? Poder reencontrar, sim, os entes queridos, abraçá-los, viver num lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor? Tá tudo aqui, nessa revista. Esse é um dos assuntos dos mais variados que você encontra na revista Eu Creio. E a gente envia aí na sua casa, tá bom? O telefone é o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. É só você ligar agora, conversa com a nossa equipe que está esperando a sua ligação. Você vai fazer o seu cadastro para poder receber aí na sua casa esse que a gente envia sem custo nenhum para você. E o correio? Nem o correio você paga. Só agradece o carteiro, dá aquele abraço nele e fala, peça a sua também que vai chegar de graça na sua casa, graças aos Anjos da Esperança, que são pessoas que acreditam nesse ministério e fazem com que esse material chegue gratuitamente para você, tá bom? 0, o código da operadora, 12
2127-3121 é o telefone para você ligar agora e pedir a sua revista Eu Creio, tá bom? Lançamento da Novo Tempo para você. E aí, já tem a sua ainda não, Matheus? Já tenho. Já tem a sua? Beleza, então isso é bom demais para a gente poder continuar aprendendo mais sobre... Tinha medo da morte também, Matheus, ou não? Não muito. Não muito? Eu não pensava muito na morte quando eu era pequeno. É? Agora deixa eu te perguntar, você gostava de ver filmes ou séries ou livros de suspense, de terror ou não? Não, eu morria de medo. Tinha medo? Eu tinha curiosidade para ver, mas eu sei que se eu visse, eu ia ficar pensando, não ia... Não ia dar certo. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Mas agora, Matheus, conta pra gente como é que você conseguiu superar boa parte dos seus medos, que alguns a gente vai levando pro resto da vida e vai superando, vai entendendo e vai deixando de lado, né? Quando eu descobri que é natural, parece que diminuiu um pouco. Eu não falo que eu superei 100%, porque em certas ocasiões eu tenho. Quando eu vou para um sítio, fica de noite, ele é o pior. Não, e os barulhos do sítio Nossa, também, qualquer né? barulho, de onde está vendo esse sítio? Minha tia agora, como é latifundiária, né? Não é? Vem um lobo, uma coisa, pronto. Como ela é dona de terras, cabeça de gados, ela estava reformando uma casa, né? Ó. E meu pai precisou ir lá às 6 horas da noite. E eu fui com meu irmão para ajudar a colocar o drywall no teto. E tava um breu. Até que certo momento meu pai olha para fora e fala, pois não. Do nada, só pra zoar. Aí não consegui mais sair da casa. Ele ia pra lá com meu irmão e eu fiquei no meio da casa lá, não vou sair daqui. Eu acho que ele dormiu lá uma vez, quando eu estava viajando, né? Isso, ele não vai mais dormir. Cabeça de gado não, mas ovelhas vai criar, né, Daleide? Aquelas ovelhinhas. Ele vai durante o dia, mas anoiteceu. Eu já tô indo embora. Meu pai, vamos? É mesmo? Porque fica mais escuro e tem mais barulho. Você não sabe onde está vindo aquele barulho. Não sabe o que é. Então eu fico, meu Deus, de onde está vindo? Vai que, mesmo que eu conheça o caminho, como eu disse, vai que tem uma cobra que eu piso nela, me pique. E nesse mesmo dia que meu pai olhou para fora e falou, pois não, depois de um tempo ele falou, vai lá no carro pegar a Trina para mim. Vai como agora? Eu fui correndo, ao mesmo tempo que eu fui, eu voltei. Não deu? Seu pai continua fazendo medo, Continua fazendo medo. Abraço pro Faustino, viu? Faustino, abraço, meu amigo. Amor, e perdão, eu não me dava conta de que você tinha medo de dormir lá em casa, meu amor. Mas são brincadeiras, né? São coisas que parecem ser brincadeiras, né? Bobas, inofensivas, mas que pode acarretar algo para a vida toda, né? Mas está superando, graças a Deus, né, Matheus? A tia vai encher de luzes lá no sítio, vai deixar... Ó, sempre levar uma lanterninha quando for no sítio da tia Darleide. Sempre com o celular aqui, ó. Vou. Pronto. Mas o pior, quando eu dormi na casa dela, ela tinha um abajur. E sempre que eu olhava para aquele abajur, eu tinha medo. Não sei por quê. Escuro, parecia uma cabeça... Era muito estranho aquele abajur. Ainda ela tem aquele abajur. Tem ainda, Tenho. Um amarelo, por sinal. Sempre que eu olhava, eu achava que era alguém me encarando. Um dia esse abajur vai aparecer caído, quebrado. Opa, obviamente que esse abajur é uma peça daquelas que eu gosto, né, Abinal? Antigas. Antiga. E por isso que eu a tenho até hoje. Mas o Matheus tem se superado, sim, bom, inclusive Matheus. de falar, dar entrevista, falar tão bem. Eu tô daqui só, ai, como ele é lindo. Mas isso não pode, né? Não é profissional. Da titia. Que lindo. Pequenininho da titia, né, Darleide? Assim? Assim. E com esse abajur eu ficava ainda. Por que tem uma abajur aqui, ela não acende? Cadê a luz? Cadê a lâmpada desse abajur? Ele não acende mesmo. Ele é vintage, gente. É Mas só ele de é para enfeite. Ele não tem funcionamento. Eu conserto para você, Conserta, então. né? Matheus, obrigado por estar com a gente aqui, compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência. E tenho certeza que vai ajudar outras pessoas a conseguirem, né? Colocar um pouco para fora esse medo aí também. E alguns pais não colocarem medo nos seus filhos, por favor. É brincadeira, mas pode desencadear algo para a vida toda. E também não custa nada a tia acender a luz, né? Não custa nada. Não, então tá, ó, se a Darleide deixar, eu arrumo abajur lá. Tá bom. Eu gosto de consertar coisas antigas Legal. também. Gente, vamos fazer aquele intervalo rapidinho. Na volta, tem alguns na prática aqui para a gente ir aprendendo. Vamos tirar mais dúvidas aqui com a Márcia. A Márcia, que é psicóloga, está nos ajudando com esse tema hoje. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais no seu Entre Família. Agora nós vamos ajudar você a ajudar seus filhos a lidarem bem com o medo. Lembrando que quando nós fazemos isso enquanto crianças, nós vamos ter adultos com muito mais coragem, muito mais habilidade para lidar com as dificuldades da vida. Se não, depois, claro, tem tratamento, tem terapia.
a gente consegue reverter, mas é melhor que a gente ensine os nossos filhos a lidarem com seus medos. Vamos ver isso na prática? Vamos lá? Ajudando os filhos a lidarem com o medo. É o que a gente vai aprender na prática agora. E vamos ter aqui também, né, a ajuda da psicóloga, né? Psicóloga comportamental Márcia Freire, continua com a gente para nos ajudar. Observar e entender, esse é um dos pontos que a gente pode destacar aqui, né, Márcia? Observar a criança, né, se tem uma relação diferente em alguma situação especial do que ela está. No começo até a gente começou, né, Sim. a trazer um pouquinho sobre esse assunto e como isso pode ajudar. É exatamente isso, né? A gente tem que ter um olhar atento, porque a criança ela não comunica só a partir dessa linguagem oral, né? Então ela comunica de muitas formas e nós precisamos ter disponibilidade emocional para compreender aquilo que não é falado. Então é estar atento, é observar esses comportamentos quando eles surgem e entender, acolher. O Matheus falou uma coisa muito importante, né? Ele falou assim, você perguntou, né? Quando que você foi superando esses medos? E aí ele falou, quando eu entendi que é normal sentir. Porque quando você fica nessa pseudo-tentativa de encorajamento, né? Isso é bobagem, isso é besteira. Aquele clássico, né? Você é um homem, um saco de batatas. Né? Você traz para a criança a percepção, a autopercepção de ser inadequada. Né? Porque, poxa, meu pai, minha mãe, né, que são pessoas que eu admiro tanto, estão dizendo que isso é bobagem, mas isso é tão real para mim. E ele entra na negação emocional, né? Ele não quer sentir, ele acha errado sentir. Ele começa a fazer afirmações contrárias de eu não tenho medo de nada, eu sou corajoso. E aí ele vai negando esse sentimento e quando você nega, ele ganha potência, força, porque ele está sendo negligenciado, né? Então, acolher, conversar com as crianças e dizer... Tá tudo bem você sentir medo, adultos também sentem medo, o medo é importante, é normal, mas vamos ver se isso que você tá com medo realmente pode fazer algo de ruim para você. Falar do medo é muito importante, né? Esse medo também levava que o Matheus se comparasse com o irmão, você percebeu? Sim. Por que eu sinto, meu irmão não sente? Depois ele toma ciência que havia mais medo em relação a ele, porque os adultos percebiam que ele tinha mais tendência a ter medo e o outro mais encorajado. Mas havia também ali um sentimento de inadequação nesse sentido da comparação também. Sim, é um ponto importante, né, de se destacar, porque é isso. Como é um sentimento, não é um sentimento como a solidariedade, o amor, né? O medo, ele é muito importante, muito. É um sentimento que contribui com a nossa sobrevivência, mas a gente tem dificuldade na aceitação do medo, né? Como um sentimento importante. Então, quando a gente sente, a gente se coloca nesse lugar comparativo, né? Poxa, mas só eu tô com medo disso, né? Ai, mas nossa, tal pessoa vai em frente e eu não consigo, né? E para mim isso é tão assustador. E aí você vai se colocando nesse lugar de demérito, né? De não se ver como alguém com qualidades em função do medo que você sente. Então, esse já é um dos aspectos que a gente pontua aqui em relação à maneira de ajudar o seu filho a lidar com o medo. Joga para cá, não diminuir o medo exatamente, ou seja, validar esse medo no sentido de reconhecer que, ok, você sente, vamos conversar sobre isso, tratar disso, acompanhar. E até colocar que a gente também sentiu medo em algum momento em relação àquilo, ao escuro, por exemplo, né? A tomar uma vacina. Gente do céu, medo de agulha, medo de sei o quê. Eu tinha muito medo, ia chorando, fazendo aquele escândalo, né? E aí, com o meu filho, agora eu não faço escândalo porque fica feio, né? Mas se pudesse, fazia, né? Mas ainda me seguro. Mas com o meu filho, a gente... E não mentir também, né? Sobre, não vai doer, seja forte e tal. Verdade. Não, a gente tem que falar, desde pequenininho, a gente sempre falou para ele, quando tinha que tomar vacina, filho, você vai ter que tomar vacina. A gente falava os porquês, né, da vacina, de proteger e tal. Mas vai doer. Vai doer um pouco mesmo. Vai doer. O pai não vai mentir para você que não vai doer, porque eu falo que não vai doer, chega lá e dói, você vai dizer que o pai é mentiroso e, de fato, o pai mentiu para você. Então, falava para ele, vai doer. O pai não gostava, até hoje o pai não gosta muito de tomar vacina também, mas o pai foi tomando coragem e o pai vai tomar vacina porque tem que tomar.
Então a gente vai encorajando, né? Vai ajudando. Mas com honestidade, com né? honestidade, Você quer dizer. A minha filha mesmo. também, a gente fazia isso. Ela segurava na minha mão ou na mão do pai dela. Vai doer, mas nós estamos juntos aqui. Eu cantava para ela. Então, essa honestidade também encontra um lugar muito importante. Com né? certeza, perfeito. Diante de circunstâncias que a gente sabe que para a criança é ameaçadora, causa uma repulsa, a gente não vai negar, né, a presença desse medo e os motivos reais desse medo. A gente vai ajudar a criança a acessar recursos para lidar com esse medo. Então, tá, isso é difícil para você. O que a gente pode fazer para diminuir? Eu vou estar do seu lado e se eu segurar a sua mão, isso de cantar a música, e se você levar aquele bichinho que você gosta, né, o seu brinquedo favorito, e aí você vai criando circunstâncias que são acolhedoras, confortáveis para essa criança, para que ela tenha acesso a isso num momento difícil. Exato. Eu lembrei nesse momento de um videozinho que tem vários deles, de um médico pediatra que ele, quando dá a vacina na criança, às vezes na coxinha, você já deve ter visto, mas ele faz tanta alegria com a criança, ele chama a atenção, desvia a atenção da criança, pica a agulhinha e a criança nem percebeu. Né? Essa criança, a maneira de ele lidar com a dor, no caso médico, é distraindo a criança e torna o momento leve. Eu acho lindo aquilo lá. É um médico pediatra. Vamos a mais ajudando os filhos a lidar com medo, demonstrar segurança. Como seria isso? É a demonstração do adulto com a criança. Você está seguro comigo? Seria isso? Isso é um ponto muito importante, né? No consultório eu costumo falar para as mães. Às vezes as mães vão levar os seus filhos, né, ali para a fase de adaptação escolar e aí vai entregar para a professora responsável de sala e está sofrendo mais que a criança. Aí a criança chora, a mãe está quase chorando também. Então, se a criança vê a mãe nessa insegurança de entregá-la para essa referência de sala, o sofrimento da criança é muito maior. Né? No momento da vacina também é muito comum a gente se compadecer com a dor dos nossos filhos, né? A minha filha mesmo, de 4 anos, está chegando à fase agora da vacina dos 4 anos, que é uma em cada perna, mais uma no braço, mais as gotinhas. Então, assim, a mãe sofre também, mas não dá para eu ficar do lado dela, tipo, ai meu Deus, desesperada, sofrendo junto, né? Então, se mostrar seguro que você está tomando uma decisão que é o correto, que é o que precisa ser feito, criar recursos para lidar, para conduzir esse sentimento de medo, mas com segurança, né? Mostrando que não há nada de fato ameaçador. A empatia que deve haver precisa ser demonstrada de uma outra maneira, né? Eu estar junto, é você dialogar com seu filho, mão na mão, tô presente, mas não de, ai, mas a mamãe também tá com medo, a mamãe, ai, que dó da mamãe, porque a criança fica completamente desestabilizada, né? De ver um adulto desestabilizado também. Isso é um ponto que é importante, né? A gente falou, e o Abinal, ele reforçou isso, né? De nós adultos muitas vezes falarmos, né? É normal ter medo, adultos também têm medo, né? Mas não dá para você falar para a criança, no momento que ela está falando de algo que ela tem medo, você começar a compartilhar o seu medo desse mesmo, né, desse mesmo estímulo aversivo, né, disso que causa medo. Ah, mas eu também tenho medo do escuro, eu também tenho medo da vacina. Então você vai falar do sentimento medo, o quanto é normal sentir, mas naquele momento o protagonismo é da criança. Então ela vai falar do medo que ela sente e você vai encorajar no sentido de acolher e mostrar que é normal, mas não começar a sofrer junto com ela pelo mesmo medo, né? Verdade, 2 sofredores. Aí fica difícil. Aí vem os enfermeiros poder ajudar e aí desmaia os 2. Vamos lá para a última então, incentivar a encorajar, né? Tá aí, trazer sempre, incentivar a coragem, né? E como seria isso, Márcia? É a gente não cair naquele lugar que a gente já comentou anteriormente, né? Encorajar não é invalidar, não é negar, isso é besteira, isso é bobagem. Encorajar é criar recursos para que a criança consiga lidar com esse medo. Eu gosto muito de uma estratégia de aproximação sucessiva. Para algumas coisas não tem o que fazer, né? A vacina, por exemplo, são coisas pontuais que precisam acontecer. Mas vamos supor que uma criança tem medo de descer no escorrega do parque, por exemplo. E isso para ela é extremamente aversivo, causa um medo muito grande e ela vai se sentindo inferior às demais crianças que estão lá brincando. Então você pode oportunizar, você pode criar circunstâncias de sucesso para essa criança.
Então, filho, eu entendo que é muito difícil, é muito alto, né? Você tá com medo e tá tudo bem isso que você tá sentindo. Nomear o que você percebe na criança é importante, porque às vezes ela só tá sentindo. E ela não sabe o quê. É um desconforto, eu não gosto daqui. E aí você precisa dar nome para aquilo que ela não consegue dar, né? Filho, eu tô achando que você tá com medo, né? Que você não quer subir. Será que você acha alto e tal? E aí você vai fazendo aproximações sucessivas. Tudo bem, você não precisa descer no escorrega hoje. Mas que tal a gente subir o primeiro degrau para você sentir como é, se você se sente seguro? Por quê? Porque a criança vai embora do parque entendendo que, poxa, eu consegui acolher uma sugestão do meu pai e da minha mãe, né? Eu não fiquei nessa frustração de, vai filho, tá todo mundo indo, olha, tem criança menor que você descendo no escorrega, não tem perigo. E a criança vai embora com esse sentimento de, poxa, todo mundo consegue. A comparação e eu de não. novo, né? Exatamente. O ideal, dá a mão, vai junto até um pedaço. Exatamente. Depois, agora vai você, ó. Daqui a pouco eu encontro você. Criar essas estratégias, Isso, né? Para que a criança aprenda a lidar com esse medo. Porque a criança não sabe comunicar. O Mateus, ele não sabia comunicar, até em função do próprio medo e da comparação. Porque o irmão dormia junto. Então, como é que meu irmão dorme no escuro e eu não? Então, não havia verbalização de pronto em determinada fase e a gente precisa se desdobrar para encontrar, especialmente quando são nossos filhos, né? Estão na nossa intimidade, na nossa casa. Você sabe que eu vou ali fazer um anúncio que eu considero muito especial, porque, Márcia, olha, houve um tempo em que os religiosos, os conhecedores da Bíblia Sagrada à época, dizia que era muito perigoso conhecer a Bíblia. Houve um tempo em que as pessoas eram ensinadas a não ler a Bíblia, porque se lesse a Bíblia poderia ficar louco. Acredita? Havia uma ideia criada, fomentada, de que quem lesse ficaria louco, portanto, era para que não lessem as palavras sagradas. Até hoje tem gente que tem esse temor em relação à Bíblia Sagrada. Aqui nós acabamos com esse medo, nós destruímos esse medo, nós queremos abrir a Bíblia cada vez mais para que as pessoas conheçam a palavra de Deus. E por isso nós temos uma variedade de guias de estudos, de revistas que vêm com lições muito bem trabalhadas, com assuntos dos mais diversos para todas as áreas da vida. Nós tratamos sobre saúde física, mental, espiritual, nós temos material para crianças, nós temos material sobre saúde mental, como, por exemplo, a revista Sentimentos. Nós temos Eu no Universo, que trabalhamos recentemente com você, que é uma abordagem especialmente para os jovens, para os adolescentes também. Claro, a família estudando junto. E nós estamos no mês de lançamento da revista Esperança, Eu Creio, com 8 das principais crenças bíblicas que nós temos certeza vai trazer para você uma mudança no olhar frente à vida. Abinal hoje já citou, por exemplo, sobre o medo da morte. Quantas pessoas morrem de medo da morte? Quantas pessoas não sabem lidar com a possibilidade da morte? Por quê? Passou uma vida inteira sem saber o que acontece após a morte. Se eu quero saber o que acontece após a morte, eu vou perguntar ao Senhor da vida, Jesus. O que foi que Jesus Cristo disse sobre a morte? O que foi que Jesus Cristo ensinou sobre a ressurreição? Nós passamos agora sobre o período da Páscoa falando de Jesus, morte e ressurreição. O que tem a ver a ressurreição de Jesus com a ressurreição dos mortos? Então, esse é um dos temas mais intrigantes e vai trazer resposta direta e confiável da palavra de Deus. O que mais você quer saber da Bíblia? Entre em contato com a gente agora e pede a revista Esperança, Eu Creio. Eu creio que a vida após a morte. Eu creio que o 7º dia é o dia do Senhor. O que será que a Bíblia diz? Diz de Gênesis a Apocalipse para você saber. 0 operadora 12 21 27. Deixa eu virar aqui para você, tá aqui? 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Combinado? Liga agora, não tem medo, você não vai pagar. Fica tranquilinho que é só ligar, fazer o seu cadastro e vai chegar aí na sua casa pelo correio. Vamos estudar a Bíblia, minha gente, estudar a Bíblia e acabar com os medos. É excelente, né, Darleide? Acabar com os medos. A gente vai agora trazer interações, né? Você que participou com a gente, enviou sua pergunta ou enviou aí dizendo do que você tem medo, né? Respondendo a pergunta que a gente trouxe hoje, a gente corre para o telão para trazer algumas interações aqui para você.
A Débora, ela diz o seguinte, ó, boa tarde. Minha filha tem 7 anos e tem medo de monstros. Não anda pela casa sozinha, nem fica em nenhum cômodo sozinha, porque tem medo de monstros. Isso já faz uns meses. Fica pendurada, né, na minha roupa quando o medo aperta. Tem sido muito cansativo. E aí, Márcia? Isso. Uau. Achei que tinha continuação ali, né? Mas é isso. Qual pode ser a causa disso, Márcia? Primeiro, é importante a gente fazer a checagem. Que tipo de conteúdo essa criança está acessando? Que tipo de informação ela está tendo acesso, né? Então, o que ela está assistindo, que tipo de desenho, se ela faz uso de jogos. Então, primeiro, a gente vai aí fazendo essa eliminação para identificar se há um causador, né? Provavelmente vem de algum lugar, mas se há um causador que a mãe não está conseguindo identificar. Se tem alguém que fica fazendo medo para ela, dizendo que tem um monstro atrás da porta. Exatamente. Então, primeiro, a gente precisa cortar esse fio de ligação que está alimentando esse medo que aparentemente está numa proporção grande, né? E aí, no consultório, os pais também podem fazer em casa, né? A gente tenta desmistificar esse medo, dando um outro lugar para esses personagens fictícios, né? Então, a criança, ela tem medo do monstro e o monstro, ele tá sempre fazendo crueldades, coisas ruins e tal. E aí, no consultório, a gente tenta, vamos desenhar esse monstro. Como é que você imagina que é esse monstro? Vamos pintar ele de cores engraçadas? Vamos criar uma história para esse monstro? Porque se tudo parte da fantasia, a gente vai dando um outro lugar para essa fantasia. Vai deixando esse monstro divertido e vai falando desse monstro. E falar, gente, é muito importante. Por quê? Porque você sai da intensidade emocional e você vai transitando para a racionalidade. Você pensar sobre o medo é diferente de sentir em grande intensidade esse medo. Quando eu falo do que eu sinto, eu paro para pensar, eu penso em estratégias, eu construo possibilidades. Então, é ajudar a criança a falar sobre isso, tornar esse monstro mais engraçado. Essa questão que você colocou é muito importante porque, às vezes, crianças, adolescentes, até adultos, né, que têm muito medo de escuro, é porque fica vendo filmes, séries e coisas assim que realmente, né? Vai sair uma bruxa, vai sair não sei o quê. E é claro que vai causar medo, né? Espanto do escuro e tudo mais. A minha filha, quando ela tinha, sei lá, uns 7 anos também, assistiu parte de um filme chamado Grande Conflito, um contexto religioso da nossa prática de fé, mas que não era apropriado para a idade dela. Mas as amiguinhas quiseram ver, foi uma apresentação aqui na própria Novo Tempo à época, no lançamento, e a partir dali ela começou a desencadear as mãos ficarem suadas. Só então depois ela relatou que tinha assistido e tinha ficado com medo e saiu e deixou as amiguinhas para trás. As amiguinhas não tiveram medo. Então, geralmente, é avaliar esse ambiente, o que pode ter desencadeado esse medo, porque cada um de nós é uma caixinha de surpresas e tudo pode ser um gatilho e a gente vai ter que lidar com isso. Nós vamos para o intervalo, eu creio que esse programa esteja sendo muito edificante, interessante para você e é para ser assim mesmo, afinal, esse é o seu Entre Família, que volta já. Vamos lá, minha gente, Entre Família de volta por aqui na tela da TV Novo Tempo. Estamos caminhando já para o finalzinho, mas falando em caminhando e falando sobre medo, né? Que é o tema de hoje aqui do nosso programa. Você tem medo de correr? Não tem medo de correr? Então corre junto com a gente no NT Run, que é a corrida da Novo Tempo, segunda edição. Mas as inscrições já se encerraram. Para quem fez a inscrição, fez. Falta menos de 2 dias para você participar com a gente dessa corrida. Você de todo o Brasil que fez a sua inscrição, então se prepare porque está chegando. Estou aqui para te lembrar, viu? Está chegando esse grande dia da corrida. Você vai correr. Pensou que legal? Você correr ao lado da Darleide, né? Talvez sim, talvez não. O quê? Talvez vai ser correr legal? Do meu lado. Não, legal vai. Darleide, vai correr. Não, então fica aqui a expectativa. Darleide, vai correr ou vai caminhar? Aguarde. Como é que venha vai saber ser? de perto. Aguarde. Então vem, viu? Você de todo o Brasil aí que já fez sua inscrição, tá naquela expectativa, aquela ansiedade boa, né? Para poder vir correr junto com a gente. Que legal. A gente tá aqui também nessa expectativa para receber gente do Brasil inteiro. Vai ter caminhada também, tá, moço? Tem caminhada, tem feira de saúde, tem interação, momento foto, momento presente. Vem de longe, traz presente, traz açaí, né? Para depois da caminhada.
Boa, então, tá aqui, ó, vamos lembrar já. De qual região do Brasil que você é? Isso. É de Minas? É. Traz aquele quitute de Minas que a gente gosta. Você que é de Belém, do Pará e outra região aí que tem açaí, traz aquele açaizinho gostoso pra gente também. Aí a gente, na segunda-feira, a gente vem e manda um agradecimento aqui, né, Daleide? Exatamente. Aí ele vai dizer, e vocês vão me dar o quê? Um abraço. Um abraço. Prometo um abraço forte. A nossa companhia, correndo ou caminhando junto contigo, viu? Mas vamos lá, vem, você de várias regiões do Brasil, é o momento de você estar com a gente, participando, ó, apresentadores da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, cantores da gravadora, uma galera vai estar junto nessa corrida e eu espero que você esteja com a gente também, tá bom? Fez a inscrição? Então vem, mas eu não estou muito legal, tal, comprei passagem, comprei inscrição, tudo, mas vem mesmo assim, vai ter feira de saúde, você vai se divertir. Eu mesmo me inscrevi para a corrida, mas que eu vou caminhar, viu? Não estou conseguindo treinar, Daleide, tá bravo. Sim. Não, um pouquinho eu corro. Do lado do Aleixo. Não, mas ele vai sair lá para frente, o Aleixo não né? tem vindo esses dias, espero que ele esteja aproveitando para treinar. Verdade, né? Mas, gente, o importante é você estar com a gente por aqui, tá bom? A gente espera. NT Rom tá chegando. Eu sei que você vai aproveitar muito junto com a galera da Novo Tempo também, beleza? E o que a gente vai aproveitar agora é a sua participação, é a sua interação com a gente. Isso. Já correndo aqui para o telão, respondendo, né? Seu filho, sua filha tem ou já teve medo de algo? Conta pra gente como lida com isso, ou você mesmo, né? Os seus medos aí. Tem medos ainda? Conta pra gente. Vamos tentar resolver essa questão, aqui, se não resolveu até agora. É contigo, Daleide. A Giovana, aqui de São Paulo. Meu filho tem 2 anos de idade. Começou a apresentar medo de escuro e sombra. Medo que ele não tinha, mas ainda segue preferindo dormir no escuro. Porém, sempre acompanhado de mim ou do pai. É normal esse tipo de medo nessa fase? Ou pode ser algum fator externo que está gerando esse medo, já que ele tem 2 anos, Márcia? 2 anos é bem novinho, né? Eu não sei exatamente 2 anos e quantos meses. Mas por volta dessa idade, próximo aos 3 anos e meio, a criança começa a acessar mais a fantasia, né? Então, ela vai muito mais nesse imaginário, né? E aí, mais uma vez, a gente precisa voltar para esse lugar. O que essa criança está vendo, que tipo de conteúdo ela está acessando. Mas é muito natural, sim, o medo do escuro. É uma criança que ela começa a imaginar, a brincar de faz de conta, né? Com 2 aninhos, a gente inicia esse faz de conta, né? Então, não sei exatamente a idade da criança, mas ela começa a se interar com esse brincar, com a imaginação, com a fantasia. E aí vai dando lugar a essas hipóteses, né? A essas ideias que precisam entender, que é importante a gente entender a fonte, de onde vem, qual lugar. Seu cabelo lindo, maravilhoso, tá roçando no microfone. Isso. Pode jogar aqui do ladinho, que eu sei que a gente gosta de jogar do ladinho. Até nesse ponto do medo aí, medo do escuro, né? Uma coisa que eu tenho ensinado para o meu filho é que ele nunca foi de ter medo de escuro, mas... Vai que? Não, mas às vezes ele vem com umas coisas assim, não, deixa a luzinha um pouquinho acesa. Eu falei, ué, o que está acontecendo, filho? Mas falando sobre o escuro, né, que a gente faz, eu acendo a luz, mostro para ele, ó, tudo que tem aqui, apago a luz, ó, é a mesma coisa que você vê quando está aceso, é o que está apagado. É claro, isso é uma forma que a gente mostra, às vezes dá certo, às vezes não, né? Sim, sim. A gente precisa entender a intensidade desse medo e construindo uma nova perspectiva com a criança. Essa é uma forma. A gente ir com a lanterna e falar o que você tem medo quando está escuro, o que você acha que pode ter por trás desse escuro, onde que pode ter alguma coisa. Então, você vai iluminando. Tem embaixo da cama. Exatamente. Dentro do guarda-roupa, olha, suas coisas aqui, tá tudo do mesmo jeito. Tem uma ideia que eu achei muito bacana também, que é você criar a poção anti-monstro. Então, sempre que a gente parte da fantasia, a gente pode ir conduzindo isso aliado à fantasia também, né? Então, você vai ajudar a criança a criar uma ideia fantasiosa, mas de poder, né? Um de conseguir. antídoto, né? Exatamente. Então, você pode pegar lá um sprayzinho, aí você coloca água, você coloca glitter, e aí vocês fazem a poção, criam a poção de vocês. Então, você vai espirrar onde você acha que tem um monstro. Tá debaixo da cama, vamos espirrar, dentro do guarda-roupa. E aí a criança pode dormir com esse spray, né? Para que ela use no momento que ela entender como oportuno. Isso porque a criança, ela
vai precisar do concreto para lidar com um abstrato que a amedronta. Então, nisso tem uma didática. É uma Bíblia, você quer que seja uma Bíblia? Dá uma Bíblia para o seu filho. Ó, a Bíblia está aqui perto, Papai do Céu está aqui com você, mamãe vai fazer uma oração, papai vai fazer oração, acende a luz. Então, alia essa dinâmica psíquica da criança, do seu imaginário, que para ela é uma realidade. Para a gente, imagina, você está assistindo um filme de terror ou mesmo suspense. Gente, você sabe, mas o seu cérebro não sabe, sim, então ele reage. Imagina uma criança. Então, criar esses mecanismos altamente inteligentes, né, Márcia? Perfeito. Muito obrigada. O que mais que nós temos? Agora, a minha sobrinha tem muito medo de animais. Ela tem tanto medo que faz um escândalo só de estar perto. Quando ultrapassa do normal, o que podemos fazer? Eu e minha irmã não sabemos de onde veio o medo dela. Ela e o marido são bem controlados em relação às telas. Então, não foi nada que ela assistiu. Entretanto, ninguém da família tem esse medo. Medo de animais. Seriam animais grandes, pequenos? Que animais? Será que são todos? Seria importante entender melhor, né? Mas falando em linhas gerais... o caminho é acessar a fonte, né, identificar, né, medo de quê? Medo de ser mordida, medo da aparência, medo do tamanho, medo do quê, né? O que essa figura traz como representação de medo? Então, vamos supor que essa criança tenha medo, por exemplo, do animal mordê-la, né? Ah, ele vai me morder, ele vai me machucar. E aí você pode... Não sei se é medo de todos os animais, mas vamos lá, né? Pensar nos animais principais que são causadores desse medo, a gente criar caminhos de identificação. Então, um cachorro, por exemplo, quando que um cachorro vai apresentando para a gente um sinal de que tem um potencial ali para atacar, né? Ele fica ali com a orelhinha em um estado de alerta, né? O rabinho não vai estar abanando ali. Então, a gente tem alguns sinais, ele possivelmente vai rosnar, vai latir. E aí você pode ajudar a criança a construir isso, a entender que quando o animal apresenta tais sinais, esse animal, ele está pouco amistoso, ele representa e ele está trazendo algum risco. E aí essa leitura, a gente potencializar a criança para que ela consiga identificar o que é real e o que é imaginário. Ela fica forte para o medo ficar frágil, fraco. Isso. A minha filha tem, até hoje ela tem uma reserva, estou falando tanto dela hoje, mas porque assim, foi o que eu tive de criança em casa, de fato, né? E ela diz, tu também fala muito do seu filho, então tu perdoa eu hoje? Certo. Então tá bom. Aí ela estava descendo uma escada do prédio que a gente morava e encontrou um cachorro subindo e latindo muito. Obviamente uma criança de 5 anos de idade enfrentando um cachorro bravo, e daí então ela passou a ter temor do cachorro. A gente foi trabalhando justamente para ela ter uma certa aproximação, contudo sem invalidar o medo dela, mas até hoje ela tem uma certa resistência. Portanto, há situações, digo isso inclusive para lembrar esses pais, pode ser que não tenha sido ninguém que tenha criado uma situação assim, ninguém criou, nem ela viu, nem ela assistiu, assim, de filmes, telas, como ela citou, mas pode ter tido contato com um cachorro bravo e ela ficou com medo. Pode ter sido alguma assim. situação que ela fez uma leitura nesse sentido. E uma coisa que é importante também é a gente entender que a gente não precisa estraçalhar o medo, né? Alguns medos vão estar presentes, né? Essa criança, por exemplo, não precisa virar a mãe de pets, né? Tá tudo bem ela ter uma resistência com o animal. O medo é um sinal de alerta, um estado de alerta. Então, isso de ajudar a criança a identificar quando aquela figura que traz um receio realmente representa risco, ajuda ela a ser mais potente diante da situação, né? Então, quando eu realmente preciso estar distante, ou, de repente, eu estou nesse cenário, nessa situação, alguém tem um cachorrinho ali, eu não preciso ir lá abraçar, mas eu consigo ficar no mesmo ambiente sem tanto sofrimento. Isso. Verdade. Márcia, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Fala muito bem, esclarece muito bem, nos ajudou bastante. Muito obrigada. Volta outras vezes. Muito obrigada, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, espero que tenha feito muito sentido para vocês em casa. Com certeza. Aparece aí o Instagram da Márcia para você já segui-la também nas redes sociais, tá bom? Obrigado, Márcia. Obrigada Freire Psi. Isso. A Márcia nos fez pensar em vários momentos sobre o conhecer o medo, para aprender a lidar com o medo. E num dado momento eu disse hoje para você, quando apresentei a revista Esperança e Eu Creio, a respeito do medo que muitas vezes
foi reforçado a que as pessoas tivessem distância da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E eu me deparo com muitas pessoas que têm medo do Apocalipse. Tem medo do último livro da vida, do último livro da Bíblia. Tem medo. Porque ele traz figuras que são muito assustadoras, em especial para quem não conhece. O porquê de existir um livro chamado Apocalipse, que por sua vez tem como explicação Apocalipse ser simplesmente revelação. É uma revelação. Por desconhecimento se afasta, por desconhecimento teme, por desconhecimento tem horror à revelação. Mas sabe o que diz em Apocalipse, no capítulo 1, bem a abertura do texto, diz assim, revelação de Jesus Cristo. Como a revelação de Jesus Cristo, a quem eu amo, me traz medo? Eu preciso saber que essa é a revelação do meu Senhor Jesus Cristo. Ele tem algo a me dizer. E continua dizendo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João para João nos contar. Tem uma carta de Deus para nós. Tem uma revelação de Deus para os seus servos, para os seus filhos. E Deus não tem carta de amedrontar, Deus tem carta de revelar e consolar. Ele vai dizer ainda, bem-aventurado, feliz, encorajado, satisfeito. É aquele que lê as palavras da revelação e aquele que escuta as palavras da revelação. Ainda no verso 17 do capítulo 1 do livro do Apocalipse diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, que esteve morto, mas vive. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Sou eu, não temas. Eu sou o Senhor da vida e sou o Senhor sobre a morte. Eu convido você a conhecer mais a palavra de Deus justamente para destruir os seus medos. Seja dos temas apresentados no Apocalipse ou em qualquer outro tema, a palavra de Deus traz coragem, traz vida em abundância, traz fortaleza e posso dizer a você sem medo de errar, tem cura. Conheça mais a palavra de Deus. Nós vamos nos despedindo de você, mas voltamos amanhã com mais um Entre Família. Segunda, depois da corrida. Amanhã nós estamos na igreja. Segunda, depois da corrida e amanhã. Depois da corrida, vamos saber, hein, como é que vai ser. A gente vai contar muita coisa, né? Feliz vamos. sábado para você, meus amores, para vocês todos aquele abraço, beijo e até semana que vem. Verdade, coladinho com a gente vem o programa Vida e Saúde, mais vida para você. E ó, não esquece de agradecer também aos Anjos da Esperança que fazem com que tudo isso seja possível, tá bom? Obrigado a cada Anjo da Esperança que faz sua doação e nos ajuda a estarmos no ar. Segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser. Feliz sábado, vem aí, Vida e Saúde. Tchau.